Não comprar copos. Bem-vindos a mais um vídeo da série Se Ninguém Te Ensinou, Eu Vou Te Ensinar. Hoje eu vou falar uma coisa que talvez vocês estranhem, mas eu acho que foi a escolha, uma das decisões mais importantes, inclusive para o meu merecimento, para melhorar o meu merecimento aqui na minha casa. Toda vez que eu quero tomar água, eu tenho que usar essa taça, porque eu não tenho copos. Quando eu tinha a cozinha separada, eu já tinha esse jogo de taças e lá eu também tinha um joguinho de copos. E daí o que acontecia? Toda vez que eu queria tomar alguma coisa, eu pegava o copo e a taça ficava. Pegava o copo e a taça ficava. E é claro que com o passar do tempo, né, eu usei a cozinha lá por aproximadamente uns 2 anos, para daí vir para cá. 2 anos não, 3 anos, para daí vir para cá. Como os copinhos eu ia quebrando com uma certa frequência, porque eles eram muito fininhos, eu tomei a decisão de não trazer o jogo de copos para cá e trazer só as minhas taças. O decorrer do tempo foi passando, e daí quando foi esse ano, a minha mãe perguntou se poderia fazer o aniversário dela aqui na minha casa, né? Num primeiro momento eu fiquei um pouco preocupada e queria saber a quantidade de pessoas, porque eu só tinha 8 taças dessas. A princípio ia dar a quantidade de pessoas, mas na véspera ela me disse, não vai ser 8, vai ser, na verdade são 8 convidadas, 9 com você, ou seja, 9 comigo. E daí eu fiquei pensando, puxa vida, e agora? Porque eu só tenho 8 taças. E eu tinha ali copinho de papel que eu tenho de reserva quando as crianças vêm aqui em casa. Eu peguei o copinho justamente para mim e deixei os demais com as taças, né? E daí quando eu tava organizando as coisas que as convidadas já tinham ido embora, a minha mãe falou assim, eu vou te dar um jogo de copo. Daí eu falei assim, não, eu não quero um jogo de copo. Daí ela perguntou, mas por que você não quer? Daí eu falei, mas eu quero manter as minhas taças, porque se eu tiver o jogo de copos, eu não vou usar elas. Elas vão ficar ali no cantinho, expostas, bonitas, por exemplo, numa cristaleira, para determinadas ocasiões especiais, mas e daí no dia a dia eu vou usar o copo simples. Mas por que eu vou deixar justamente as taças para ocasiões especiais, para quando vem visita, e não usar? Sendo que eu também mereço usar a taça simplesmente para tomar água no dia a dia. Então, toda vez que eu quero tomar água, eu simplesmente pego a taça e tomo água, né? Não vai ser no copo, não vai ser no copo de requeijão que foi reaproveitado, não vai ser naquele copinho reaproveitado da massa de tomate, que eu nem sei se existe ainda, mas quando eu era criança existia. Então, vai ser na taça. Isso vai mudar completamente o teu nível de merecimento em relação à sua vida e às suas coisas num modo geral, que é o que veio trabalhando isso em mim, veio melhorando essa questão toda dentro da minha casa também, o simples fato de tomar água na taça. Reflita, né? Se não tem aí na tua casa um monte de copos e taças, por exemplo, que você ganhou, louças do casamento que você não usa e deixa para ocasiões especiais. Ocasiões especiais são todos os dias. Todos os dias nós temos motivos para agradecer a Deus por estarmos vivos, pelas conquistas que a gente realiza, pelas boas notícias que a gente recebe. Então, todos os dias é motivo para usar as bênçãos que Deus já nos deu, né? Então, se eu conseguir comprar um jogo de taças, eu preciso valorizar isso, para que Deus entenda que eu gosto, né, de ter a provisão necessária para o meu conforto e para o meu bem-estar, e não só quando vem visita na minha casa,
né? E que eu gosto de ter conforto e bem-estar, inclusive nos dias comuns, inclusive numa segunda-feira, né? Que eu queira tomar uma água e eu vou pegar a taça para tomar. Então, espero que esse vídeo te ajude a ver o que tá parado aí na sua casa, né? Que às vezes a gente nem precisa de tanta coisa assim, mas precisa usufruir das coisas que a gente tem condições de ter, né? Das coisas que a gente compra, né? Ou das coisas que a gente ganha. Então é importante a gente fazer essa análise e ter o desapego de bens materiais, na verdade, que é exatamente isso, você se desapegar, ai, quando precisar eu tenho, mas você tem, então use, né? Então use no dia a dia. Você teve condições de comprar, você teve condições de, você ganhou, por exemplo, né? Então assim, louça de casamento, a pessoa iria ficar muito feliz se você usasse aquela louça do seu casamento, né? Então ela foi feita para isso, para você usar e não para ficar guardada dentro do armário para ocasiões, somente ocasiões especiais. Então use também no dia a dia, né? E depois você vai ter condições de comprar, por exemplo, uma louça nova, um jogo de prato novo, um jogo de taças novas, se elas forem se perdendo com o tempo. A gente tem condições. E quando a gente é grato, assim, que a gente usa as coisas que a gente teve condições de comprar, a gente demonstra gratidão e Deus entende que a gente gosta disso e que é feliz com as coisas que a gente tem, então Deus dá mais. Então, pelo menos é isso que vem acontecendo comigo. Eu espero que esse vídeo te ajude a refletir melhor sobre as suas escolhas, sobre as práticas que você tem dentro da sua casa e até o próximo vídeo.